Agora vai. Agora sim. Obrigado. Então, nós vimos lá que um sal ele vai se formar através da reação lá de um ácido com uma base. Então, nessa reação vem o ânion do ácido e se combina com o cátion da base. Quando isso acontece, eu tenho a formação lá do sal e se libera água, né? Moléculas de água nesse processo de neutralização. Então, qual que é o esquema? O esquema é o seguinte. Estão vendo essa tabelinha que está aqui, ó? Ácido e ânion. Então, o que acontece aqui? Quando você tem um certo ânion, a terminação do nome desse ânion vai ser decorrente da terminação do nome do ácido. Então, vejam, se eu tenho, por exemplo, um ácido clorídrico, quer dizer que o ânion desse ácido se chama cloreto. Estão vendo aqui? Se eu tenho um ácido... Sim, eu tô vendo. Se eu tenho um ácido que é chamado de ácido fluorídrico, o ânion desse ácido se chama fluoreto. Por outro lado, se eu tenho um ácido que tem o nome lá de fosfórico, o nome do ânion desse ácido se chama fosfato. Se eu tenho lá um ácido que é chamado de ácido perclórico, o nome do ânion desse ácido é perclorato. Da mesma maneira, se eu tenho um ácido chamado sulfuroso, o nome do ânion dele é sulfito. Então, há uma relação, né, do nome do ácido com o nome desse ânion. E o nome desse ânion é o que vai formar lá o nosso sal. Como que isso pode funcionar, então? Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha, aí na nossa tela, com o nome de vários ânions. Então, vê se dá para enxergar essa tabelinha aqui. Estão enxergando aí? Está chegando. Tá dando para ver? Tá. Se você... Agora tá vendo. Esse tipo de tabela, com o nome de ânions e de cátions, ela aparece em qualquer livro de química. Até na nossa apostilinha ela aparece, né? Então, você tem o nome dos cátions, né? E as suas cargas, são os íons positivos. E o nome dos ânions, que são os íons negativos e a sua carga também. Então, vejam só que interessante. Está vendo esse ânion Cl- aqui? O nome dele é cloreto. Olha o nome desse outro ânion aqui, NO3-. Como é que é o nome dele? Ele é o que é um nitrato. Nitrato. Olha o NO2-. Como é o nome dele? Nitrito. Aqui o Professora, eu posso S... demorar para responder porque o meu microfone demora para ativar. Ok. Olha esse ânion aqui, SCN-. Como é o nome dele? Tiocianato. Então, dá um print nessa tabelinha aí, para vocês acompanharem comigo aqui na lousa. Dá para dar um print aí, pessoal? Deram um print para vocês salvarem? Não. Depois eu mando essa tabela no grupo aí de vocês no WhatsApp. Eu vou projetar a lousa aqui para fazer um exemplo, para vocês verem como que é moleza isso aqui, né, de você trabalhar. Deixa eu ver quem está esperando aqui. Usuário desconhecido. Quem é esse desconhecido aí? Ana Luísa. Ana Luísa? Isso, é Ana Luísa. Ah, então peraí. Beleza. Eu vou tirar aqui e vou perguntar se vocês estão enxergando aqui na minha luzinha. Estão. Sim, dá Dá para para ver? enxergar. Dá. Ok. Deixa eu arrumar aqui, puxar um pouquinho para ver se melhora. Muito longe. Não tá aparecendo. Dá para ver aí, pessoal?
Então, qual que é a regra? Dá para ver? É porque sua tela não tá aparecendo, eu acho que é na internet. E a sua carta do professor tá um pouco embaçada. Embaçada? Só fixar ele que ele fica maior. Não, é que tô pelo PC. É que agora eu tô vendo. Tava vendo a foto da Beatriz, agora tô vendo do Murilo. Deu para ver aí, pessoal? Eu tô vendo aqui. Agora eu tô vendo. Então, vejam. Você vai pegar nome do ácido e aqui vai aparecer o nome do ânion. Quando o seu ácido termina com ato, aqui o ânion com ato, aí tem um ânion que termina com eto e um ânion que termina com ito, o nome do ácido vai terminar como? Ato vai terminar com ico. Eto vai terminar com hídrico. E ito vai terminar com oso. Dá para enxergar aqui, pessoal? Dá, professor. Então, ó, mosquito teimoso. Te bato, te pico, te meto no vidrico. De novo ou não? Agora deu pra entender, professor. De novo. Mosquito teimoso. Te bato, te pico, te meto no vidrico. Isso é só para memorizar, né? Imagine o seguinte, imagina que eu tenho um sal. Esse meu sal é o NaCl. Ele é um sólido. Coloco ele na água. Acontece a dissociação iônica. Vai liberar o cátion Na+, aquoso, e o ânion Cl-, aquoso. Concordam comigo? Sim, professor. De onde veio os íons, né? Na+. Na+ veio de uma base, NaOH. Cl- veio de um ácido, HCl. Olhem na tabelinha de cátions e ânions, como é o nome desse ânion, Cl-. Procura aí na tabelinha. Como que é o nome dele? Acharam aí? Só um momento, professor. Ele se chama cloreto. É isso, pessoal? É, professor. E se ele se chama cloreto, como é o nome do ácido? Clorídrico. E clorídrico. Então, esse é o ácido clorídrico. Olha que legal. E como que é o nome desse sal? Como que é o nome do ânion mesmo? Como que é o nome do ânion? Cloreto? Cloreto. Então, o nome desse sal é cloreto. Cloreto do quê? De sódio. Sódio. De sódio. Olha aí, ó. Fica clorídrico? Clorídrico não. O ácido que originou esse sal é o ácido clorídrico, HCl. O ânion se chama cloreto. O nome do sal, cloreto de sódio. Tá claro aqui, turma? Sim, professor. Posso apagar para colocar outro exemplo? Pode. Pode. Deixa eu mandar o print aqui. Posso? Pronto, pode sim, senhor, agradeço. Vamos colocar outro sal para saber o nome desse outro sal. Então, eu tenho um sal aqui que é o seguinte. Ele tem cálcio e tem o ânion PO4.
Ca2, PO4, aliás, CO3, Ca3, né? PO4, 2. Coloco esse cara em água, ele vai dissociar e vai liberar quantos cálcios? 3 cálcios, 2 mais, aquoso, mais 2 ânions, PO4, 3 menos, aquoso. Vamos analisar agora o seguinte. Na dissociação iônica, eu tenho 3 cátions de cálcio, 3 cálcio 2 mais, e 2 ânions PO4, 2 PO4, 3 menos. De onde veio o cátion cálcio 2 mais? Veio de uma base, CaOH2, hidróxido de cálcio. Professor, a gente poderia ver no lobby que teve aluno que caiu. De onde veio o PO4 3 menos? Veio de um ácido, H3PO4. Pessoal, procurem na tabela de ânions como é o nome desse ânion PO4 3 menos. Como é o nome dele? É Fosfato. não sei falar isso. Hã? Tá, ortofosfato? Calma. É, ortofosfato. Que nós sabemos que quando é orto, podemos escrever somente fosfato, né? Podemos omitir o orto. Então, o nome dele é fosfato. Pessoal, se o ânion desse ácido se chama fosfato, está terminando com ato, não está? Sim. Como é o nome do ácido? Ácido fosfórico. Fosfórico. Então, esse aqui é o ácido fosfórico. E notem, se o ânion PO4 3 menos se chama fosfato, como é o nome desse sal? Como é o nome do ânion? Fosfato. Então, se o ânion fosfato de cálcio. Olha lá, o nome de um sal, primeiro vem o nome do ânion, fosfato, depois vem o nome do cátion. Quem é o cátion? Cálcio. Ah, entendi. Tá claro aqui, turma? Sim. Você poderia dar só mais um exemplo? Porque aqui a câmera, ela não estava tão boa assim. Só mais um para ver. Tá dando para enxergar aí? É, que às vezes dá uma oscilada, às vezes fica embaçado, às vezes não. Aí eu tentei tirar print. Mas depois entendi, quando é ácido é da direita e quando é da esquerda, né? Quando é ácido da direita, ânion da esquerda? Como assim? Quando a molécula é ácida, aí usa os nomes da esquerda, né? E quando a molécula é de ânion é da direita, ácido, esse e isso, né? Igual essa tabela aqui. Isso. Vou colocar, posso apagar aqui para outro exemplo? Também tudo bem, professor. Pode. Eu tô colocando na apostila, tudo bem? Oi? Eu tô colocando tudo isso na apostila, tudo bem? Tudo bem. Okay. Pode apagar. Pode apagar, pessoal? Por mim, tudo bem. Pode. Pode, professor. Beleza. Agora já foi. Então, o nome de todo sal, todos os sais, eles sempre vão levar o nome do ânion e o nome do cátion. Então, um outro exemplo aqui, nós podemos colocar AlNO3. Quando eu coloco isso em água, eu sei que esse 3 veio da carga do alumínio, 3 mais, e eu sei que o NO3 tem carga 1 menos, porque aqui eu tenho só um alumínio. Então, quando acontece a dissociação iônica, eu vou liberar
um alumínio, 3 mais, e vou liberar 3 ânions NO3 menos. 3 ânions NO3 menos. Um alumínio, um Al3 mais. Quero saber de vocês. Qual é o ácido que veio esse ânion? Qual a base veio esse cátion? Qual é o nome do ácido? E qual é o nome desse sal? Jogo rápido aí, 2 minutos. Que nem eu fiz os outros. É para falar? A base se chama hidróxido de alumínio. E nitrato, nitróxido de nitrogênio. Alguém já matou a base, né? A base já chegaram, né? Como é que é a base? Nossa, a L o quê? Alumínio. Um quê? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. A LOH3. A LOH3 porque eu tenho a carga o quê aqui? 3 mais. E o nosso ácido aqui, quem que é? Nitrato. O ânion se chama nitrato? Sim. Nitrato. De oxigênio? Eu acho que tá errado, é no mínimo. É ácido nítrico. Ácido nítrico, porque se o ânion termina com ato, o ácido vai terminar com o quê? Ico. Então, esse é o ácido nítrico, ele é o ácido HNO3. Note que ele tem só um hidrogênio, porque a carga do ânion é 1 menos. Precisa de um H+. E o nome dele, ácido nítrico. Como que é o nome desse sal aqui, pessoal? O ânion se chama o quê mesmo? Nitrato Nitrato. Então é o nitrato do quê? de alumínio. Nitrato de alumínio. Eu acho que de oxigênio foi por causa do óxido. Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Deu. Vou voltar lá na apostila. Alguém quer anotar ainda alguma coisa? Tô tirando print, professor. Pronto, já tirei print, professor. Agradeço. Deixa eu voltar aqui na apostilinha. Deixa eu só ver quem entrou mais aqui na aula para poder colocar a presença. Tirar essa telinha aqui. Tá. Voltando lá para a nossa apostila. Ampliando aqui. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Então, essa é a regrinha prática, né? Você usa essas terminações no nome do ânion, né? E com isso você sabe o nome do ácido que ele veio e o nome do sal. Então, qualquer sal vem primeiro o nome do ânion, que veio lá do ácido. Esse ânion pode terminar com ato, com ito ou com eto. E o nome do cátion, né, que você vai utilizar, é o nome do metal que vai formar esse sal. A classificação desses sais nós já vimos lá na última aula, né? Os sais normais, né? Sais normais eu tenho só um ânion e só um cátion. Eu tenho lá os hidrogenossais. Um hidrogenossal é um sal que vai ter hidrogênio na sua composição, né? Então, ele é derivado do quê? De uma reação de neutralização parcial, onde eu tenho um excesso de ácido. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, NaHCO3. Como é o nome desse cara? Hidrogenocarbonato de sódio. O que muda? Só vem esse hidrogênio na frente, tá vendo o hidrogênio aqui, ó? Tá dizendo que tem um hidrogênio na composição dele. Quando esses sais hidrogenados, hidrogenossais, eles têm só um hidrogênio na composição, é comum chamá-los com o prefixo de bi. Então, vejam nesse caso aqui, é uma nomenclatura antiga, mas que ainda é utilizada, né?
O NaHCO3, ele é chamado de hidrogenocarbonato de sódio, mas também é conhecido como bicarbonato de sódio. É o que vocês conhecem aí do bicarbonato aí de fermento químico, né? Na2HPO3, então, é um sal que tem fosfato, tem hidrogênio e tem sódio. Hidrogenofosfato de sódio. Outro exemplo aqui, KH2PO4. Ele tem 2 hidrogênios, ele tem um fosfato e ele tem um potássio. O nome dele? Dihidrogenofosfato de potássio. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho um sal que tem esse ânion, pirofosfato, ele tem hidrogênio e tem cálcio. E tem 3 hidrogênios na composição. O nome dele, trihidrogeno pirofosfato de cálcio. Então, não muda nada. A única coisa que muda aí é você falar que esse ácido tem, esse sal, ele tem hidrogênio na composição. Então, vai ser um hidrogenossal. Por isso que o nome dele vai ter, né, esse prefixo hidrogênio. Da mesma maneira, você tem os hidroxissais. Um hidroxissal, ele é derivado de uma reação de neutralização parcial de um ácido com uma base, onde ficou um excesso de base na reação. Então, vai sobrar hidroxilas, vai sobrar ânions OH- na composição do sal. Como que eu dou o nome dele? É simples também. Você vai colocar mono, di ou tri, né? A quantidade de hidroxilas, que é hidroxi, o nome do ânion e o nome do cátion. Por exemplo, AlOHCl2. Esse sal tem cloreto, tem hidroxila e tem alumínio. O nome dele, hidroxicloreto de alumínio. Outro exemplo, o seu sal tem aqui embaixo, ó, tem cloreto, cloro, tem 2 hidroxilas e tem um alumínio. O nome dele, dihidroxi, porque tem 2 hidróxidos, 2 cloreto, 2 OHs, né? O cloreto, que é o ânion, e o cátion, que é alumínio. Dihidroxicloreto de alumínio. Da mesma forma, tem aqui embaixo outro exemplo. Eu tenho esse sal tem sulfato, o nome do ânion, 2 hidroxilas, 2 hidróxidos, e tenho o metal estânio, que é o estânio 4. O estânio tem 2 cargas, pode ser carga 2+, ou carga 4+. Então, o nome dele vai ser dihidroxi, 2 hidróxidos, sulfato de estânio, 4. Sulfato é o ânion, e o estânio 4 é o nosso metal, Sn. Também chamado de dihidroxisulfato estânico, porque é o cátion de maior carga, 4+. Aqui eu tenho outro exemplo, eu tenho o iodeto, o I-, que é o nosso ânion, 3 hidróxidos, 3 hidroxilas, e o estânio, que é o nosso estânio também 4+. O nome dele, trihidróxido, 3 OHs, iodeto, nome do ânion, de estânio 4, ou trihidroxiiodeto estânico. É claro, pessoal, a gente não vai ficar usando tudo, essa nomenclatura o tempo todo, mas é a regra de formação aí para esses sais, né? Que a gente precisa saber como é que funciona. Sal duplo. Pessoal, sal duplo será aquele que é formado por 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Eles se formam quando é feita uma reação de neutralização com 2 ácidos e uma base, ou 2 bases diferentes, né, e um ácido. Então, esses sais duplos, você percebe que eles têm, né, ou 2 cátions e um ânion, ou 2 ânions e um cátion. Olha esse exemplo aqui, KNaSO4. Ele tem o ânion sulfato, e ele tem 2 cátions, potássio e sódio. O nome dele, sulfato de potássio e sódio. Outro exemplo, K2NaPO4. Ele tem o ânion fosfato
ele tem um cátion sódio e tem outro cátion potássio. Como ele tem 2 potássios de cátion, ele será o fosfato de dipotássio e sódio. Também pode ser chamado de fosfato dipotássico monossódico. Um exemplo que o seu sal duplo tem 2 ânions. Eu tenho aqui, ó, esse exemplo. Ele tem um cloreto, ele tem um bromo e tem um cálcio. 2 ânions, brometo e cloreto. E o cátion cálcio. Então, o nome dele, brometo cloreto de cálcio. Mais um exemplo aqui. Eu tenho esse sal, que tem o ânion cloreto, tem o ânion sulfato e tem o cátion alumínio. O nome dele, cloreto sulfato de alumínio. Tudo bem, turma? Professor, Sim. o hidrogenosal e o hidroxissal é parecido, né? A única diferença é que, em vez de usar o hidrogênio, usa o hidroxi, né? São parecidas as regras, né? Sim, só vai mudar no hidrogênio. Quando ele tem hidrogênio, é hidrogênio. Quando ele tem hidroxila, OH, né? É hidroxi. Pessoal, sal hidratado. Sal hidratado, ele vai ter uma estrutura que tem moléculas de água no seu retículo cristalino, né? Então, o que você tem aí com relação à regra geral? Quando ele faz a cristalização dele, ficam moléculas de água presas, né, no retículo cristalino. Então, eu tenho que colocar na fórmula dele essas moléculas de água. Por exemplo, CaCl2 vezes 2H2O. Então, esse carinha aqui tem um ânion, que é o cloreto, tem um cátion, que é o cálcio, e tem água. Portanto, é o cloreto de cálcio dihidratado, porque ele tem 2 moléculas de água na sua estrutura. Outro exemplo, eu tenho esse outro sal, que tem o ânion sulfato, tem o cátion cobre, 2+, e tem 5 moléculas de água hidratando esse sal. Então, ele é o sulfato cúprico, porque a maior carga do cobre, cobre 2+, ou sulfato de cobre 2, pentahidratado, com 5 moléculas de água. Outro exemplo aqui embaixo, Na2SO4 vezes 10H2O. Ele tem 10 moléculas de água hidratando, tem o ânion sulfato e tem o cátion sódio. Então, ele será o sulfato de sódio decahidratado, porque ele tem 10 moléculas de água, né, na sua estrutura. Tudo bem até aqui, turma? Tudo, professor. Professor, tudo, professor. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não. Isso aqui é um pouco confuso, né? Mas é só ler um pouquinho mais que eu entendo. Se você pegar a fórmula do sal, né? Aliás, se você pegar o nome oficial dele, fica fácil você prever a fórmula, né? Porque a regra sistemática é a mesma. Então, tá aqui alguns sais importantes, né? Seus usos. Você tem aí o cloreto de sódio, NaCl, é o nosso sal, né, de cozinha, aí o sal marinho, que é obtido aí pela evaporação da água do mar, né? E também obtido em minas subterrâneas. Quando isso acontece, ele é chamado de sal-gema. Você vai usar um tempero de alimentos, conservação, né? Utiliza também na indústria, nos processos de fabricação de sabão, processo de fabricação de corante, quando você faz cerâmicas, né, também. Ele é utilizado para derreter neve nas vias de rodagem, metalurgia também. Tem uma série de aplicações aí na indústria química também, né? A palavra salário, vocês sabem que é derivada de sal, né? Porque no Império Romano os caras faziam um pagamento lá para os soldados, né? À base de sal, porque era uma iguaria, né? Cloreto de cálcio, tá aqui, ó, CaCl2, ele é bastante utilizado aí como agente higroscópico, né? Ele acaba absorvendo umidade. Então, além disso, ele é preparado, ele é utilizado na produção, né, industrial aí de sistemas de refrigeração para processos lá de você faz uma salmoura, na verdade, quando ele faz uma solução com ele,
e aí ele faz com que a temperatura de congelamento da água diminua muito, né? Então, para um sistema de refrigeração que precisa de temperaturas negativas, ele é utilizado na fabricação desses sistemas, né? Está presente na composição lá do cimento, né? É utilizado como antimofo, porque ele absorve umidade, né? Também ele é um agente aí que você utiliza vamos dizer assim, a melhora do asfalto que você utiliza lá para pavimentação, né? Indústria de papel e celulose usa bastante, fabricação de extintores e, enfim, tem uma larga aplicação aí, é um sal muito, muito conhecido, né? O bicarbonato de sódio, ou carbonato de sódio, Na2CO3, também conhecido aí como barrilha, ele é muito utilizado no tratamento de água, né? Nas piscinas, por exemplo, porque ele tem a ação lá de controlar o pH. Então, se você precisa fazer, se a sua piscina está com pH muito ácido, se a água está muito ácida, ele então eleva um pouco esse pH e melhora a qualidade lá da sua água de piscina. É conhecido também como soda, né? Também é utilizado na fabricação de vidro, papel, sabão, detergente, medicamentos que vocês têm aí, por exemplo, dipirona sódica. De onde vem aquele sódio da dipirona? Opa, os caras usaram lá uma fonte de sódio proveniente de um sal. Diclofenaco sódico. Esse medicamento foi obtido lá também a partir de uma fonte de cátions, né, de sódio, para formar um sal. Então, ele também é utilizado aí bastante na indústria farmacêutica. Indústria têxtil usa bastante, né, para você fazer os seus corantes, para você melhorar as fibras dos seus tecidos. Nitrato de potássio, KNO3, também é um sal que é bastante utilizado aí na fabricação de embutidos, porque ele é um conservante muito forte, né? Ele inibe o crescimento de micro-organismos nos alimentos, então conserva por mais tempo. Ele também é conhecido como salitre, e essa salitre é obtida das minas, né, de extração. Ele tem uma utilização aí como fertilizante, né, para a fabricação da pólvora também, a pólvora negra. É bastante importante como precursor aí da fabricação do ácido nítrico, e também se usa lá na indústria metalúrgica, né, na indústria de metalurgia, para você modificar, melhorar algumas propriedades lá de metais, né? O problema do nitrato de potássio é que o excesso de consumo desse sal em alimentos, né, ele está associado a ocasionar tumores lá de intestino, então tem que tomar cuidado com o consumo excessivo dele. O carbonato de cálcio, KO3, ele é um dos mais importantes componentes do mármore, né? Ele também é muito abundante na costa terrestre porque ele forma o calcário. Então, tudo que você imagina que tenha calcário, por exemplo, conchas lá, corais, esses tipos de oriundos lá do mar, né? Você tem formações, né, com calcário. E um dos seus minérios, né, a calcita, que tem lá uma certa hidratação, uma certa modificação na fórmula, é o principal componente aí do nosso mármore. Então você acha lá em casca de ovo, pérola, né, rochas, né, recife de corais, os nossos crustáceos, né, carapaça dos crustáceos, formada aí pelo nosso carbonato. É utilizado aí como antiácido também, porque reage lá com o ácido clorídrico do estômago, provoca lá uma neutralização desse ácido. Fabricação de vinhos, né? Produção de medicamentos também. Entra na composição do cimento, da barrilha, né? Que faz a correção da acidez da nossa água, seja de estação de tratamento ou mesmo de piscinas, né? Fabricação de vidros, né? Correção de pH do solo, então, quando ele é adicionado no solo, ele diminui a acidez desse solo, então melhora a produtividade, né? E aí você pode ver que, dentro da indústria de construção civil, essas peças aí que são utilizadas em larga extensão aí para fabricação de pia, de escadas, estátua, piso, todo esse material que vocês encontram dentro da indústria de construção,
você tem a presença do carbonato de cálcio lá na composição. Nitrato de sódio. Então, esse nitrato de sódio também é extraído das minas, né, de salitre lá do Chile, tanto nitrato quanto de sódio, quanto nitrato de potássio. Ele é utilizado aí também para fabricação de fertilizantes, né? Pólvora negra, né, explosivos aí na preparação lá dos vidros, né? Também é utilizado na indústria de alimentação, na conservação de alimentos e para a substituição do sal. Mesma coisa do nitrato de potássio. O bicarbonato de sódio, que é o nome comum dele, que nós sabemos que é o hidrogenocarbonato de sódio, vocês sabem que ele é utilizado aí como fermento químico, né? Então, quando você coloca lá o bicarbonato, ele é solúvel em água, pozinho branco. Quando ele é aquecido, ele sofre uma decomposição térmica, e nessa decomposição térmica ele libera gás carbônico, né, CO2. Então, você faz a massa que você quer fermentar crescer pela expansão que ela sofre com a liberação do gás carbônico. Também combate a azia, né? Porque quando reage com ácido clorídrico do estômago, vai produzir, então, nessa reação, gás carbônico e vai neutralizar esse ácido. Você usa ele bastante aí na fabricação de cremes, né? Cremes dentais, né? Pasta de dente, aí, desodorante, porque ele tem ação de atuar nas glândulas sudoríparas. Vou para carregar aqui. Extintor de incêndio, que você tem também, que faz a liberação lá do gás carbônico, aqueles extintores, né, também tem aí na composição bicarbonato, e os fermentos químicos, todos eles que vocês conhecem. O hipoclorito de sódio é o nosso sal que nós dissolvemos lá na água e preparamos a solução de água sanitária, né, a tal da cândida. Essa água sanitária tem ação bactericida, né? É utilizada na limpeza, na desinfecção. Você, então, pode tratar até os alimentos, né? Fazer a desinfecção dos alimentos com solução de água, né, sanitária, que nada mais é do que hipoclorito de sódio dissolvido na água. Tem ação alvejante, branqueadora, porque esse ânion hipoclorito, ele tem a presença de cloro, então ele causa, né, a oxidação de alguns pigmentos, né, que você tem nas roupas, nos tecidos, então modifica a coloração deles, né? Também é muito usado aí na indústria de fabricação de papel e celulose e tecidos pela ação branqueadora que ele tem, né? O sulfato de alumínio é bastante importante na indústria, né, em termos de tratamento de água. Então, as estações de tratamento de água usam bastante sulfato de alumínio para ele poder fazer o processo de floculação. Também na indústria de couro, né? Ele faz o escurecimento desse couro. Indústria de papel, tecido, ele tem uma propriedade de ser corta-chama, ou seja, ele retarda, né, a formação de chamas, estão prevenindo incêndios, né? E também clareador de óleos e gorduras. Fluoreto de sódio, vocês encontram esse carinha dissolvido na água que vem lá da torneira de vocês, porque ele é um fornecedor aí dos íons fluoreto, F-, né? Os íons fluoreto aumentam a resistência do esmalte dentário, que é formado lá por uma substância hidroxifluorapatita. Então, ele repõe esses ânions fluoreto nesse sal para que ele não sofra processo de desmineralização pela ação da acidez dos metabólitos que as bactérias que você tem na boca acabam, né, produzindo. Então, aí ele colabora lá para que você não tenha a formação das cáries dentárias, né? Então, ele está presente aí nos cremes dentais e também na água que é fornecida para a população para prevenir incidência de cáries, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Dúvidas? Sim. Bom, eu já tinha deixado para vocês alguns exercícios que abrangiam aí os nossos sais, né? Não tinha entrado nos óxidos ainda. Os óxidos eu vou deixar para entrar depois, que não vai dar tempo de fazer isso hoje. Mas com relação aos sais, vocês já tinham aí exercícios que poderiam fazer aí na página 34. Então, exercício 1, exercício 2, exercício 3, dá para fazer. O exercício 4, o exercício 5.
Deixa eu ir adiante. Exercício 6 também dá para fazer. Deixa eu ver o 7 aqui. O 7 dá para fazer também. O exercício 8 já não dá para fazer, porque eu tenho que explicar os óxidos. Então, até o exercício 7 dá para vocês irem se divertindo. Tranquilo, turma? Tranquilo, professor. Tranquilo. Eu andei olhando lá no Positivo On e vi que muita gente, eu vou até abrir aqui para que vocês vejam as avaliações. Estão vendo aqui avaliações? Ah, tá, sim. Estão vendo aqui avaliações? Sim, eu tô fazendo ainda as lições para tirar foto e te mandar. Professor. Estão vendo aqui prova mensal? Sim, estou vendo. Vou abrir aqui relatórios. Olha a minha situação, como é que está aí nesse sentido. Isso porque a data início lá foi ontem, né? Então, aqui há avaliações. Vamos olhar os dois. Primeiro ensino médio A. Olha aqui, quem ainda não fez. José Carlos, Luana, Lucas Ortega, Matheus Almir, Murilo Cavalcante, Nicolas, esse aqui acho que não está mais, né? Stephanie, Vitor Augusto, esses aqui ainda não fizeram a provinha lá. No primeiro B, Davi também ainda não fez, Guilherme Lopes, Cauê, Cauã, aqui Júlia não terminou ainda, Rafael Felipe, Sara, Thomas, Victor Batista e Yuri. Precisa terminar essa provinha aí, tá, turma? Vou voltar aqui na minha telinha. Deixei de colocar chamada presença para alguém aqui, turma, na lista de chamadas. Deixa eu voltar nela aqui, pera lá. Acabei fechando. Pera lá. Estão vendo a lista de chamadas aí? Alguém mais entrou aqui na aula? Amanda, Ana Luísa, Bárbara. Não, né? Ele entrou, só que a internet dele tá oscilando muito, ele teve que sair. Davi entrou? Não? Não sei. Gabriel Martins? Gabriela Alves? Júlia Versassi? José Carlos? Cauã? Cauê? Luana? Aí eu tenho aqui Lucas Ortega, não? Luiz Vinícius? Matheus Almir? Murilo Aguiar? Rafael Felipe? Sara? Sofia? Stephanie? O Victor Hugo, que entrou? Vitor Augusto não, né? E o Yuri que entrou. São esses, né, turma? Tô bem. Sim, então esses são esses. Beleza, pessoal. Vocês têm aula... acabou hoje, né? Sim, acabou hoje. Tá bom, professor. Ok, vamos fazendo aqueles exercícios, então, que eu passei. Na próxima aula a gente retoma aí com o estudo aí dos nossos óxidos. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Tá bom, professor. Falou, galera. Um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Ok, deixa eu Até, ver. professor. Tchau. Falou! Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Falou!